Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Ora comigo. Feche os teus olhos aí onde você estiver, no nome de Jesus. E ora, eu quero orar por você, depois você ora por mim. Senhor, nós queremos mais uma vez te render graças e te agradecer. Obrigado por esse tempo tão especial. Obrigado a Deus por essa nuvem de testemunha. Obrigado a Deus por tudo que esses irmãos derramaram sobre nós, daquilo que fala das suas vidas, daquilo que fala das suas escolhas. Senhor Deus, nós não temos como te agradecer, mas essa noite nós queremos te pedir que na pessoa do teu Espírito Santo, o Senhor tenha plena liberdade de ministrar sobre nós, de poder, ó Deus, trazer, ó Deus, a revelação, abrir os olhos do nosso coração e trazer, Senhor Jesus, algo que possa acrescentar, expandir a visão, o entendimento e um reposicionamento. Nos realinha ao seu coração essa noite, Pai, porque é assim que nós temos, ó Deus, desejado, nós temos buscado esse alinhamento, Pai, e nós te pedimos que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade de se mover no nosso meio, no nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus, amém, queridos, glória a Deus. O que é que eu tenho para falar? Queridos, eu tenho muita coisa e quero que o Senhor possa me ajudar aqui a falar o que precisa ser falado, tá? E que o Senhor possa alargar de fato o nosso entendimento, nos acrescentar, saiamos daqui acrescentados. Quando a gente fala sobre primícias, é como Felipe falou e deu uma definição boa sobre isso, porque está falando sobre sacrifício, sobre uma oferta de sacrifício, né? E isso não tem a ver, queridos, com o financeiro. O financeiro é um detalhe, mas isso tem a ver com a nossa vida, amém? Isso tem a ver com o nosso coração, e a gente tem falado um pouco de coração aqui, sim ou não? Quem já foi ministrado aqui no seu coração? Amém? Então a gente tem falado sobre isso. A gente tem falado muito mais sobre isso. E tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque primícia, ela não é apenas uma semente. Primícias, ela é a marca num caráter do líder que deseja agradar a Deus. Amém? É uma marca no nosso caráter. Por quê? Porque todo aquele que quer agradar ao Senhor, ele tem um entendimento diferenciado disso, né? E é por isso que primícia é algo que tem uma relevância a nível do caráter do primiciador, porque o primiciador, ele é aquele que deseja honrar o Senhor no melhor que ele tem, amém? Naquilo que melhor ele tem, para que ele tenha a primazia na nossa vida em todas as coisas. Diga primazia. Porque primícia fala de primazia. Então, aqui muito mais do que isso, o Senhor quer trabalhar no caráter de um primiciador que eu preciso me tornar. E eu preciso me tornar um primiciador em todas as áreas da minha vida. Amém? Amém? E o que quer dizer isso? De dar o melhor ao meu Senhor, porque Ele é digno de receber o meu melhor. Amém, queridos? Por quê? Porque Deus, Ele foi um primiciador para nós. Como Ele foi um primiciador para nós? Entregando o que Ele tinha de melhor. Ele entregou o que Ele tinha de melhor. E a palavra de Deus declara que todo primogênito, ele já é do Senhor, amém? Então, sendo do Senhor, o Senhor entregou o que tinha de melhor como primícias para nós. E como primícias é a oferta de sacrifício, Ele está declarando para nós, ó, eu já estou entregando o melhor que eu tenho como oferta de primícias para mim e para você, amém? Então está falando a respeito de uma atitude, diga atitude,
está falando a respeito de uma escolha, diga escolha. Uma escolha de agradar. Uma escolha de poder entregar algo que seja diferenciado. Algo que seja de verdade, que possa surpreender. Algo que seja incomum. Não algo que seja generalista. Aquela mulher que se atirou diante dos pés de Jesus e que naquele momento ela quebra aquele vaso de alabastro, ela não destampa, ela quebra o vaso e derrama tudo. Ela não quis gotejar, ela quis derramar tudo aos pés de Jesus. E os próprios discípulos recriminaram, porque era um bálsamo muito precioso, ele tinha um alto valor, né? E o Senhor declarou que ela, de fato, fez algo que ficaria registrado como um testemunho a ser dito pela atitude que ela teve. Então, antes de qualquer coisa, antes do valor, vem a atitude, amém? Amém ou não amém? Antes do valor é a atitude. Foi isso que o Senhor, no princípio, fez através de Abel. Porque isso me impressiona, irmãos. Eu vou dizer, eu sou impactado com isso. E todas as vezes que eu revejo isso, eu sou ministrado no Senhor. Porque a palavra de Deus, ela declara, lá no livro de Gênesis 4:3, ele diz: aconteceu que no fim de um tempo trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E diz o texto: agradou-se o Senhor de Abel. Amém? Porque Deus sempre vai se agradar primeiro de nós, da minha intenção. Deus sempre vai agradar primeiro daquilo que está me motivando. Deus sempre vai querer olhar primeiro o que está dentro do meu coração, da iniciativa. Naquele momento, Abel teve uma iniciativa, e ele disse: eu vou trazer o que há de melhor para o meu Senhor. E diz: se agradou-se de Abel por sua vez. E depois, ele diz: agradou-se de Abel e da sua oferta. Porque Deus quer se agradar primeiro de você. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão voltados para o que há de intencional no seu coração. Amém ou não amém? A oferta vai ser uma consequência disso. Então, o que é primícia? Primícia é a consequência de alguém que é um primiciador. Se eu sou um primiciador para o Senhor, eu serei em tudo. Amém? Amém ou não amém? Eu serei em tudo. É o que nós acabamos de realmente cantar. Se eu sou um primiciador, tudo vai ser para a glória dEle. Tudo que eu vier a fazer, eu estou conectado com Ele. Tudo aponta para Ele, tudo converge para Ele, tudo é sobre Ele, tudo tem a ver com Ele. Ele está envolvido em tudo. Amém, queridos? Essa é a característica de alguém que entende, que quer entregar esse melhor. E isso impressionou o Senhor, porque diz que o Senhor se agrada de Abel e da sua oferta. Ao ponto que ele diz também, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Então tem coisa que agrada o Senhor e tem coisa que não agrada o Senhor. Amém ou não amém, irmãos? Sou eu que estou dizendo isso? Não, é a palavra que está dizendo. Ele trouxe algo. Então, não se trata de trazer algo, se trata de como eu estou trazendo algo, de como eu estou fazendo algo, de como eu estou rendendo algo, de como eu estou entregando algo. E isso varia, é claro, de acordo com as intenções e motivações do meu coração, porque as primícias precisam ser algo que seja relevante. E ela foi tão relevante, né? Porque foi o primeiro assunto que Deus tratou depois da queda do homem. Você já parou para pensar nisso?
A primeira demanda do Senhor, depois que o homem caiu, que Deus veio para falar algo com o homem, foi numa atitude de primícias. E em Hebreus 11, na galeria da fé, onde tem os grandes feitos dos homens de Deus, a primeira coisa que se declarou como um grande feito foi a atitude de Abel. Fala lá em Hebreus 11. E diz, pela fé, Abel agradou ao Senhor. Então está declarando que essa atitude, ela está posta na galeria da fé por uma relevância, por algo que precisou ser colocado de fato como primícia, porque é algo que precisava ser feito como primeiro, a ser lançado dentro do coração, né? E é interessante porque Paulo, em Colossenses 1, verso 17, ele fala sobre a grandeza do Senhor. E ele diz, Ele é antes de todas as coisas, amém? Porque Ele é primícia de tudo. Ele é primeiro sobre tudo, amém? Ele é primeiro, Ele é primogênito de tudo. E Ele, nesse texto de Colossenses, ele fala que o Senhor é primogênito 3 vezes. E nele tudo subsiste. E o verso 18 diz, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Você vai se tornar um primiciador quando Ele tiver a primazia sobre todas as coisas na sua vida. Amém? Aí você estará agradando ao Senhor. Aí o Senhor fará menção de você. Assim como Ele fez de Abel, o Senhor fará menção de você. E você estará levantando não uma semente, mas você estará levantando um testemunho. Amém? Porque o que Abel levantou não foi algo diferenciado da oferta que ele deu ao Senhor. Ele levantou um testemunho, porque ele se tornou o primeiro na galeria da fé. Amém? Então entenda, ser primiciador é levantar um testemunho de algo que você terá que contar, daquilo que o Senhor tem feito na sua vida e dos grandes feitos que Ele tem manifestado sobre você. Posso ouvir um amém ou não amém? Amém, amado? Você está entendendo isso então? Você está entendendo essa essência do que é tudo isso? Agora, eu preciso abrir um parêntese aqui. E hoje eu quero alargar ainda mais o teu entendimento naquilo que a palavra declara, né? E a gente precisa entender isso, entender qual é o propósito de Deus. Deus tem uma intenção também com você. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus também tem uma intenção com você. Mas eu quero abrir um parêntese aqui, porque nós precisamos entender os tempos e as estações. Amém? E eu quero abrir um parênteses aqui, porque deixa eu falar uma coisa para vocês. É importante o que eu tenho de falar, e eu quero que você me entenda bem. Porque isso tem que haver, isso fala dos últimos dias. Isso fala do projeto do diabo. Isso fala do projeto mundial que está se fechando para que isso ocorra. E se nós não tivermos a visão clara, o entendimento claro, nós seremos envolvidos por essa intenção, né? Por quê? Porque dentro desse projeto do diabo, a pobreza sobre a terra é um projeto do diabo. E nesse tempo mais ainda. Porque a pobreza, ela sempre gerou em toda a história, um controle nas massas. Porque o pobre é aquele que é mais fácil de controlar e de manobrar.
E essa conexão, ela tem muito a ver com o sistema. E tem muito a ver com aquilo que nós estamos vendo nos dias de hoje. Todo sistema comunista, ele é um manipulador de massa. E todo sistema comunista, ele manipula a massa através da pobreza. E isso é um fato. Se você for ver a história, esta é a história de um fato. Todo sistema comunista, ele manipulou massa. E ele trabalha na pobreza das pessoas. O governo do anticristo, ele trabalhará na pobreza das pessoas. Porque é a forma mais fácil de se manipular pessoas. E você vai entender isso, com clareza isso. E a gente precisa entender que o projeto intencional de Deus é o contrário de tudo isso. É o contrário, queridos. E a gente precisa ter o entendimento, a revelação sobre isso. Vocês sabem que dentro da agenda do Fórum Econômico Mundial e da ONU, a ONU já delineou, porque o projeto que se pinta para o futuro próximo é que haverá uma grande leva de um desemprego mundial enorme, que já está sendo tratado isso. Por quê? Porque profissões irão desaparecer, se tornarão completamente desnecessárias. E mesmo que você busque o emprego, ele não irá existir. E o que se fará com toda essa massa que não terá emprego, não poderá ter colocação, inclusive dentro do seu parâmetro de capacitação, de investimento, mas não será mais necessário. Por quê? Porque o advento da inteligência artificial irá ocupar várias funções, vários empregos, vários segmentos que se tornarão desnecessário a intervenção humana. E o que se fará com tudo isso? Se fará um salário mínimo universal, onde as pessoas serão sustentadas pelo Estado. Ei, você está me entendendo? E tudo isso tem um método, tudo isso tem uma metodologia em cima de todas essas coisas. Mas a intenção de Deus não é essa. A intenção de Deus é completamente contraditória a isso. E a gente precisa entender que dentro do sistema que nós estamos vivendo, o sistema, ele é contrário. E vamos fazer aqui um exercício claro. É claro que tudo isso tem um efeito e uma causa, mas, deixa eu lhe falar, as pessoas hoje que mais trabalham, e eu falo muito do trabalho braçal, são aquelas que menos ganham. Sim ou não? Veja numa construção civil. Quem é que faz com que as edificações sejam levantadas? São os que mais trabalham de fato, né? São os mestres de obra, os auxiliares, os pedreiros e tal, mas eles são os que menos ganham, mas são os que mais trabalham. Mas isso, na verdade, queridos, eles têm um efeito causa nisso, né? Eu costumo dizer que a palavra de Nádia, ela foi muito feliz nisso, porque fala de um esforço, amém? E ela disse, esforça-te. Precisa haver um esforço nosso. Eu fico muito preocupado aí, viu, com a periferia aí do Arraial, principalmente aí os jovens, tá? Porque essa palavra é para vocês, tá? É para vocês, porque hoje a gente vive um fenômeno preocupante, tá certo? É um fenômeno de falta de foco, de investimento e de entendimento. Por quê? Porque essas pessoas são as que mais trabalham e as que menos recebem. Tem um sistema por trás disso. Mas por quê? Porque não houve foco e investimento. Se não houve foco e investimento em se capacitar, em se esforçar, em estudar, em ser diferente, em ter foco, e no momento que eu tenho toda essa oportunidade de fazer tudo isso, eu não utilizo
dessa moeda preciosa que Filipe falou, que é o tempo, da forma correta. E eu simplesmente não tenho um investimento nos meus estudos. E querido, se você não teve investimento nos seus estudos, se você não ralou, se você não focou, mas se você simplesmente deixou todo o seu período escolar passar completamente, aí, queridos, aí a escolha foi essa. Aquele que não fez esse investimento vai ter que pegar o esforço e o peso da enxada e da pá, ao invés do esforço e do peso da caneta. Porque foi uma opção, não teve esforço nisso. Não teve foco nisso. E no período todo seu escolar você não investiu. Mas você perdeu, ei, presta atenção aí, ó. Você perdeu todo o seu tempo precioso em coisas que não lhes acrescentaram absolutamente nada. E depois a conta vai vir. Porque é impossível que você seja relevante e transformador sem esse nível de investimento. Eu não acredito em um estudante que simplesmente fora o período escolar, ele não passa 3, 4 horas estudando, focado naquilo que é o seu propósito. Você não terá como ser relevante sem isso. Eu estou falando aqui alguma coisa estranha, não? Não tem como ser. Mas você simplesmente não utiliza e não tem nenhum foco seu dentro da escola, e já que a escola não dá todas as condições possíveis, cara, tem que ralar fora. Tem que ralar fora, tem que investir fora. Porque senão você não será bem-sucedido, porque não terá esforço. E hoje a gente vive uma crise nessa geração de vocês. Uma geração que não tem perspectiva, não tem crédito nela mesmo, e que simplesmente não entende que sem esse esforço e que sem esse foco não haverá rompimento e sucesso, êxito. Vocês precisam desatar nisso e olhar que Deus fez vocês para darem certo. Deus fez você para ser bem-sucedidos. Queridos, eu sou um profundo estudioso na vida do judeu. E o judeu, ele é incrível. Não dá para a gente simplesmente ignorar essa cultura e ver que eles entenderam. Eles entenderam isso. E eu fico buscando, fuçando as coisas, e eu descobri uma coisa simples, muito simples, que revela o sucesso do judeu. Você sabe qual é o período escolar do tempo de escolaridade de um aluno judeu? Em detrimento aos outros países que investem na escolaridade seus. O aluno judeu, ele tem um período de 13,4 anos de período escolar básico. 13,4 anos. Você sabe qual é a média normal em todos os países? 9,3 anos. Professoras, me ajudem, é isso mesmo? São 9 anos de período básico de escolar, ou é mais do que isso? É um pouco mais? Quanto, Manu? 10 anos? 12 anos? Pois é, os judeus, eles são quase 13 anos e meio. E não só isso, 61% dos alunos que terminam as suas faculdades, eles têm especialização naquilo que eles querem focar, logo em seguida. Então, eles têm foco nisso. É por isso que o judeu, ele é diferenciado naquilo. Sabe por quê? Porque ele entende que ele veio, que ele nasceu para fazer a diferença aonde ele estiver e aonde ele for plantado.
ele é uma pessoa que entende que ele será revolucionário, ele será relevante a nível mundial naquilo que ele for fazer. Ele não entende que ele vai ser mais uma pessoa, não. Eu nasci para fazer a diferença, naquilo que eu for fazer, eu irei fazer a diferença. E quando a gente olha para esse universo, 0,2% de judeus equivalem à população mundial. 0,2%. Hoje nós temos 16 milhões de judeus, é o estado do Rio de Janeiro. Mas 25% dos prêmios Nobel são de judeus. 100 vezes mais do que qualquer outra nação. Eles são isso da população, mas eles são 11% de todos os milionários e bilionários da Terra. Por que isso, queridos? Eu vou dizer uma coisa, e eu vou lhe dizer o porquê, simplesmente por uma coisa. Eles se apropriaram de uma palavra que Deus deu. Eu vou lhe dizer com essa palavra. Abra lá em Deuteronômio capítulo 28. É muito simples isso. Deuteronômio capítulo 28, verso 1, ele diz algo. E essa palavra, o judeu, ele se apropriou dessa palavra. Amém? E olha, eu quero que a gente saia daqui essa noite se apropriando dessa palavra. A gente vai ter um entendimento disso. E ele diz, 28, verso 1, me ajuda aí. Ele diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, sobre todas as nações. Isso acontece ou não acontece? Diante de toda a perseguição, diante de todo o genocídio judaico, diante de todas as guerras, até hoje, um povo espalhado pelos 4 cantos da terra. Nos Estados Unidos, os judeus representam a 2% da população judaica. Mas eles representam 46% dos milionários e bilionários dentro da América. 50%. Gente, tem alguma coisa diferente nisso, sim ou não? A gente não tem como argumentar pelos números. Eles se apropriaram dessa palavra. Aonde eles estão, eles são os melhores. Aonde eles estão, eles são destaque. Aonde eles estão, eles se tornam relevantes. E o Senhor os exalta em todas as nações da terra. Os metacapitalistas são os judeus. Mark Zuckerberg, Larry Page. Quem é que sabe quem é Larry Page? Larry Page é o cofundador do Google. É um judeuzinho jovem. E eu poderia dizer aqui para vocês diversos judeus aqui dentro do nosso país, e eles começam fazendo aquilo que de mais simples possível. Vá ver o testemunho da vida de Silvio Santos, vá ver o testemunho da vida de Samuel Klein, homens que eram vendedores, comerciantes, e que se tornaram, porque eles entenderam que eles vieram na terra para transformarem algo, para serem relevantes naquilo que eles podem fazer. E Deuteronômio 28, ele diz,
várias coisas. Mas ele diz para nós, no verso 3, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Ele diz, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Ele diz, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. E foi assim durante toda a sua história. E é assim durante toda a sua história. Verso 8, ele diz, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Ele diz, olha, verso 10, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Verso 11, ele diz, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, do teu solo, na terra. O Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu, para dar a chuva à terra no seu tempo, e fará abençoar toda a obra das tuas mãos. E ele diz, emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, e não por, e só estarás em cima, e não, se obedeceres aos meus mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Amém, queridos? Deixa eu lhe dizer, essa é a realidade desse povo. Um povo que aonde está, eles são cabeça. Um povo que entende a educação financeira com os filhos desde muito pequeno. Há um tempo eu mandei para os líderes um menino de 8 anos de idade, num dos condomínios mais ricos de Alphaville. E ele estava dentro do condomínio só de mansões, com um carrinho de picolé. E ele foi no carrinho de picolé ali, e um advogado, o pai é advogado, milionário, e ele vendendo picolé para os vizinhos, e os vizinhos chamou o rapaz, e o rapaz gravou o vídeo e disse, você está vendo aqui esse menino? 8 anos de idade, filho de um dos maiores advogados daqui, bem-sucedidos, e perguntou para o menino, por que você está vendendo picolé aqui no condomínio? Aí ele disse, porque eu estou precisando comprar um celular novo. Ele disse, é. Ah, então você está vendendo picolé? É, porque meu pai disse que se eu quisesse, eu teria que me esforçar para isso. E aí eu estou vendendo aqui o picolé para eu comprar um celular novo. E o rapaz faz algo muito interessante, ele disse, qual é a probabilidade desse menino dar errado? Qual é? O judeu trata com isso desde muito pequeno, e eles entendem isso. E por isso, essa é uma realidade na vida do judeu. Olha, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Você vai levantar uma estatística sobre o Brasil, e você sabe que as famílias do Brasil, 80% das famílias se encontram em grande endividamento. Você sabia disso, né? Talvez estejamos falando de nós mesmos, né? Sim ou não? Hoje é 80% das famílias. Mas sabe por quê? Porque isso é cultural. Deixa eu fazer aqui um exercício claro com você. É simples. Nós fazemos financiamento para tudo. Até para a feira a gente financia e parcela não sei quantas vezes. E a cultura dentro da nossa nação é que você compra qualquer coisa e qualquer objeto. Mas quando você parcela, você paga o referente a 2 ou 3 objetos. É ou não é assim? É ou não é assim? Financia um carro ou uma casa e vê ao final de tudo isso o quanto você pagou.
Qual é a cultura dos judeus? Tu emprestarás e não tomarás emprestado. Mateus 12, 13 diz o seguinte: aquele que tem, até o que tem lhe será tirado, e será dado ao que tem. Essa é a cultura. Os maiores bancários do mundo são judeus. Banqueiros. Sabe por quê? Porque a cultura dele é de juntar. E quando ele junta e tem um dinheiro e vai dizer, eu quero comprar. Sim, eu quero comprar à vista. À vista sempre tem um desconto. Então, o que é que acontece? Daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas daquele que tem, lhe será acrescentado. É a cultura do código do judeu. Só que a gente não tem cultura de poupar. É ou não é? Muito pelo contrário, a gente gasta o que a gente não tem. Aí a gente toma emprestado e ficamos nessa situação. Porque é uma questão cultural. Agora, o interessante é que a palavra de Deus, quando ela estabelece algumas coisas para nós, que são chaves. Eclesiastes 2, verso 26. Olha essa palavra, irmãos. Olha essa palavra. Para dizer que é o pastor que está... Mas é uma palavra de um sábio. No livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 26. Olha essa palavra. Porque Deus dá o quê? E ele disse, quem quiser essa sabedoria, o que é que tem que fazer? A Bíblia diz, quem quiser sabedoria, peça a Deus. Se você quiser, tem que pedir. Aí ele diz, dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então, se você agrada a Deus, se a sua vida é para agradar o Senhor, porque isso fala do caráter de um primiciador. Amém ou não amém? Que quer agradar o Senhor em tudo. A este o Senhor diz, vou dar sabedoria, vou dar conhecimento e vou dar prazer. Mas ele diz, mas ao pecador, ele vai dar o quê? Para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. O judeu entende que ele é esse cara que agrada ao Senhor e que o Senhor vai dar sabedoria a ele e muito conhecimento para ele se destacar em tudo que ele faz. E o pecador vai trabalhar para ele, vai amontoar para ele. O problema, queridos, é que nós, muitas vezes, nós não temos o entendimento e a consciência disso. O Senhor está pronto para dar sabedoria, entendimento e alegria para você. Porque aquele que trabalha muito, o trabalho demasiado não é bênção do Senhor. Você sabia disso? O trabalho demasiado não é bênção. Às vezes a gente pensa, não. Porque o trabalho demasiado, ele tem uma outra característica. E a gente precisa entender isso. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Deus, Nádia falou uma coisa muito séria. Deus não administra dinheiro. Porque se Deus administrasse dinheiro, a igreja era rica e o tráfico era pobre. Sim ou não? Tem uma coisa que Deus ele quer administrar. Deus administra coração.
se Ele tiver o teu coração, Ele tem tudo de você. Mas Ele não administra dinheiro, porque senão o Haiti não passava pelo que ele passa. Deus administra coração. E a gente precisa entender. Agora tem uma coisa. Salmo 115, verso 16, ele diz uma coisa que a gente não entende isso. E porque nós não nos apropriamos disso, vivemos às vezes uma realidade completamente diferente dessa. Escuta aí, viu, jovem? Desliga aí o celular, escuta aí, viu? Salmo 115, 16, por favor. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele não deu para os crentes e para os evangélicos. Ele deu para os filhos dos homens. Mas se eu entender isso, eu vou estabelecer o governo do justo sobre a terra. Porque eu vou assumir aquilo que eu entendo que o Senhor disse que deu aos filhos dos homens. Então, que se eu sou homem, o Senhor quer entregar a terra nas minhas mãos. Você sabe qual é o problema? É que o ímpio se apropria muito mais do que nós. Mas o judeu, ele entende que Deus deu para eles. E aí, meu irmão, não tem para ninguém. Eles serão bem-sucedidos em tudo que eles fazem, tudo que eles vierem fazer, porque eles têm esse entendimento, eles deu para nós. Agora, se não há esforço, se não há investimento, se não há foco, se não há nada disso, se não há, na verdade, desejo de fazer algo relevante sobre a terra, de ser um transformador, de ser uma pessoa que vai ser relevante e revolucionário sobre a terra, isso não irá acontecer. Mas se você entender que você é essa pessoa escolhida por Deus, eu quero dizer que você será, e Deus vai fazer algo extraordinário através da sua vida, e vai pegar um cara que vendia num isopor, coxinha, ali, esperando os ônibus passarem de um município para outro, e essa pessoa vai se tornar naquele cara do império do rei das coxinhas, porque ele entendeu que mesmo vendendo coxinha, estou fazendo propaganda para tu aí de graça, viu? Ele entendeu que ele poderia ser relevante vendendo coxinha. E você sabe que ele é um servo do Senhor, né? Sim ou não? Você vai chegar em todo o rei da coxinha, está lá os versículos bíblicos. Ele entendeu que ele poderia ser relevante. E não existe nenhuma outra loja dessa é tão famosa, tão boa naquilo que ele faz, iguais a eles. Então, queridos, eu estou essa noite aqui para dizer para você que você pode ser relevante em tudo que você faz, se você entender que Deus chamou você para isso. Seja das coisas mais simples, mas se você aplicar o princípio e entender que isso fala sobre o caráter de um primiciador, daquele que deseja honrar ao Senhor em tudo o que faz, isso sim se tornará uma realidade na nossa vida. Você entende isso? Amém ou não amém? Essa é uma realidade. Tem que existir um esforço, um foco nisso tudo. E se nós entendermos que o governo do justo pode ser estabelecido pelo povo de Deus, não porque nós somos melhores em si, queremos ser, mas nós temos os modelos que Deus estabeleceu sobre a terra. E aí, queridos, aonde quer que nós estejamos, nós poderemos implantar o governo do justo naquele lugar. Seja em qualquer tipo de profissionalização que eu venha desempenhar, eu tenho condição de ser relevante e de ser o melhor naquilo que eu faço. Amém?
Então, onde estão a geração dos próximos juízes que serão levantados sobre o Brasil? Onde estarão a geração dos novos parlamentares que precisam ser levantados sobre o Brasil? Onde estarão os novos médicos que farão a diferença sobre o Brasil? Olha, você deveria estar levantando a sua mão e dizer: sou eu que estarei sendo levantado diante de Deus. Mas olha só a cara de vocês que estão aí. Por quê? Porque está faltando credibilidade em você acreditar que você é essa pessoa. Sai dessa caixa e rompe, crendo e entendendo que Deus pode fazer algo relevante através de você. Eu estou orando para que Deus levante novos juízes, porque a gente está precisando. Irmãos, quando Deus quer falar com o homem, Ele fala através do espírito do homem. Mas quando o homem quer falar com Deus, isso só é possível através de um sacrifício. Todas as vezes que o homem quis falar com Deus, teve que ter sacrifício envolvido. E isso até hoje. Hoje, quando o homem fala com Deus, só fala com Deus por causa de Jesus. Porque Ele foi o nosso sacrifício. Amém ou não amém? Ele foi as nossas primícias. Então a gente precisa entender isso. Essa é uma realidade. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. No reino de Deus, no governo de Deus, não existe escassez. Amém ou não amém? Amém ou não amém? No governo de Deus não existe a pobreza. No governo de Deus não existe enfermidade. Não existe. Não existem essas coisas. E a gente precisa entender isso. E Deus, Ele fez algumas coisas chocantes dentro da realidade do seu povo. Deus pega um profeta e chega num tempo de escassez, de 3 anos de escassez, e ele chega na casa de uma viúva, que estava lá ela e o filho. Não tinha mais nada. E ele chega lá para a viúva e diz: o que é que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho, um pouquinho de farinha na panela lá, que eu vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho. A gente vai comer e vai esperar morrer. E o profeta disse: arruma uma água aí, faz o bolo, agora traz primeiro para mim. Imagina que na ótica humana, isso é uma exploração para fazer com uma viúva. É ou não é, gente? Uma viúva com um filho só. Aí chega um profeta folgado lá. Na mente humana nossa é essa. Chega um profeta e diz: olha, antes de você fazer para ela, faça primeiro para mim. E ela chega e faz isso. Em obediência, ela entendeu que aquele homem era um homem de Deus. Qual é a atitude daquela mulher? Mesmo naquela situação difícil, ela foi envolvida a ter uma atitude de primiciadora. Eu vou primiciar primeiro o profeta de Deus. Eu vou primiciar primeiro aquele que representa o Senhor aqui nessa terra. Ela primiciou. E não faltou farinha na sua panela, nem azeite na sua botija. A ótica de Deus é diferente da nossa. Esse mesmo profeta Elias, quando ele subiu o monte para desafiar os profetas de Baal, imagina 3 anos de seca, ele diz: abre uma vala aqui, vou preparar aqui o sacrifício, abre uma vala. Aí ele mandou abrir a vala e disse: agora traz água. Onde? Trazer água onde?
Ele diga, traga água aqui que a gente vai encher essa vala aqui, esse córrego aqui. 3 anos sem chuva. Aí você me pergunta, e aí, como é que eu faço? Deus perguntou como é que fazia? Não. Deus mandou trazer. Não interessa como vai trazer. Porque a ótica de Deus é diferente da nossa. Eles deram um jeito de trazer e encheram a vala. E aí, porque trouxeram, o Senhor manifestou o seu poder. Você está entendendo? Quando o povo estava para sair do Egito, no estabelecimento daquela Páscoa, eram mais de 3 milhões de pessoas. Eles tinham que fazer um sacrifício por família. Você sabe que a estatística da quantidade de cordeiros que foram imolados naquela noite por família eram de quase 200 mil cordeiros. Aonde eles foram arrumar? E você não sabe, mas o cordeiro no Egito era considerado como um animal imundo. Não tinha rebanho de cordeiro. E o Senhor pegou os escravos e disse, arrumem cordeiro. Como é que escravo vai arrumar que escravo não tem nada? Escravo, ele come para sobreviver. Mas eles arrumaram. Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que sempre nós estamos apresentando desculpas para Deus. E Deus está esperando de nós ações. Deus está esperando de nós atitudes. O povo teve que achar. Eles acharam água. Eles acharam cordeiro e imolaram os cordeiros, mesmo não existindo. Porque Deus espera de nós uma superação naquilo que Ele está pedindo diante de nós, para que Ele também possa se superar e te surpreender. Você está entendendo? E foi assim que aconteceu. O problema é que, às vezes, nós ficamos dando desculpas o tempo inteiro. E muitas coisas, no nosso dia a dia. Nosso dia a dia nós estamos apresentando desculpa, porque aquele povo poderia dizer, onde é que a gente vai arrumar cordeiro? Onde é que a gente vai arrumar água? Mas ninguém disse que ninguém falou, eles correram para arrumar. E às vezes a gente fica arrumando desculpas para tudo, até para vir aqui. Porque tem muita gente que está me assistindo aqui que disse para o Senhor, Senhor, estou tão cansado, vou ver na live. Senhor, eu tenho muita coisa para fazer, não vai dar para fazer não. Porque hoje eu fiz faxina em casa, aí fiquei com as pernas cansadas, as varizes estão doendo, e eu não vou não. Fica arrumando desculpa para Deus em tudo. Porque hoje eu não estou escalado não no ministério, eu vou ficar em casa. Tem justificativa e desculpa para tudo, meu irmão. Porque eu tenho o trabalho da faculdade para fazer, vou passar o final de semana. E às vezes é um dia na semana que vem para o Senhor. Que vem para estar coletivamente aqui, a gente adorando ao Senhor. Inventamos as nossas desculpas e as nossas justificativas. Sabe por quê, queridos? Porque nós não temos o caráter de um primiciador. Porque o Senhor não é o primeiro. Porque eu não estou disposto a me gastar, me deixar ser gastado pelo Senhor. Porque eu não estou querendo oferecer o que há de melhor em mim, mesmo com cansaço, mesmo com fadiga, mesmo com o corpo não querendo vir, mas eu não tenho essa intenção, porque Ele não é o primeiro, Ele não tem a primazia sobre todas as coisas na minha vida. Você está me entendendo? Existem momentos na nossa vida que nós precisamos de ter ações. O Senhor, Ele abençoa ações, Ele não abençoa pensamentos. E quando você decidir fazer alguma coisa, eu quero lhe dizer, vai dar certo. Porque você decidiu fazer. O Senhor vai abençoar, simplesmente porque você decidiu fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor disse,
em todas as festas bíblicas: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Não é assim que está escrito? Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor, Ele é digno. Mas tem uma coisa também. Ele declara que aquele que apresenta diante do Senhor de mão vazia é porque não tem nada. Então ele está falando do pobre, que não tem nada. Por quê? Porque a gente precisa entender que a pobreza é algo que só depende de nós. Não depende de Deus. Porque se o Senhor declarou que a gente vai ser abençoado na entrada, na saída, que bendito será o fruto do nosso ventre, que bendito será o... É a intenção de Deus, sim ou não? Então, se eu atentamente ouvir a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos e acreditar que essa palavra é para mim, que eu vou fazer a diferença na terra, eu não vou passar por essa situação, sim ou não, irmãos? Mas isso depende de eu crer ou não. E, infelizmente, é uma postura, um posicionamento e um alinhamento meu. E vai ter gente que simplesmente não vai querer isso. Vai continuar na vida, levando a vida que está levando. Ele não quer mudar de vida. Ei, jovens, desejem mudar de vida. Amém? Desejem ser diferente porque vocês podem. Existe todo um potencial de Deus aí dentro de vocês. E decidam: eu vou mudar de vida. Nós precisamos. Então, nascer pobre, querido, pode ser uma consequência, mas permanecer é uma escolha. Sou eu que vou escolher. Porque eu vi pessoas muito simples, fazendo coisas muito simples, mas elas decidiram: eu irei fazer a diferença naquilo que de simples eu vou fazer. Amém ou não amém? Você conhece pessoas assim? É ou não é? É ou não é? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que é que significa a primícia em si? Eu vou terminar. É uma oferta que mostra a bênção de Deus na nossa vida. É uma oferta completamente contraditória com aquilo que ocorreu na vida do povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. No Egito, o povo era o quê? Era o quê? O povo, como escravo, eles não primiciaram. Porque eles eram escravo. Sim ou não? Escravo. Então, o escravo, ele trabalha para comer. Não é assim? O escravo, ele não tem nada, ele não possui nada. Então, como ele não possui, ele não produz nada para si próprio, ele não tem direito a nada. O escravo lá no Egito, ele trabalhava apenas para comer. Até hoje, tem muita gente que ainda se encontra desse jeito. Sabe por quê? Porque saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele. Isso aconteceu com o povo? Aconteceu. Isso acontece com a gente? Acontece. E infelizmente, estamos muitos em uma situação que trabalhamos para comer. Mas uma notícia boa eu quero te dizer: o Egito não é para sempre. O Egito não é para sempre. O Egito, ele pode ter um fim. O Egito pode se acabar na sua vida por uma decisão. Amém ou não amém? Aí o povo saiu do Egito e foi para o deserto. No deserto, o povo também não primiciou. Sabe por quê? Porque no deserto, o povo vivia de uma provisão. Diga provisão. Todo dia,
descia o pão do céu. O povo também não produzia. Não conseguia primiciar porque não produzia. Vivia de uma provisão. Deixa eu falar uma coisa para você. E me perdoe, mas eu preciso falar isso como profeta de Deus. Tem muita gente que quer continuar no deserto, vivendo apenas de uma provisão. Esse é o resultado, infelizmente, da nossa nação. Um povo que não quer sair do deserto e não quer sair da provisão. E a nossa provisão é o Bolsa Família. Que quer continuar na miséria do Bolsa Família. Que não quer produzir nada. Porque você vai nos interiores daqui do Nordeste, você vai ver muita gente nas barracas, viciados no álcool, não querem trabalhar, porque querem viver apenas da provisão. E continuar nos seus desertos. A América, quem tem subsídio do governo, isso é uma desonra para o americano. E ele não espera o dia que ele vai ser recolocado e vai mandar cancelar o benefício do governo, porque para ele aquilo era uma vergonha. Sabe, esse é o povo que não quer viver no deserto. Eu estou falando alguma coisa aqui, irmãos? Eu estou falando alguma coisa aqui esdrúxula? Queridos, eu não estou dizendo que o Bolsa Família não adianta para as pessoas, ajuda muita gente. Mas a mentalidade é mentalidade de gente que quer viver a vida inteira no deserto. E o Senhor não tem isso, porque deserto não é lugar de moradia nem de habitação, é lugar apenas de passagem. E se nós construirmos uma nova mentalidade, esse povo vai sair do Egito e do deserto e vai entrar numa terra que o Senhor preparou e prometeu, chamada Canaã de Deus. Quando o povo entrou na Canaã de Deus, a primeira coisa que Deus falou para o povo disse: olha, vão lá e apanhem lá as primícias de todos os frutos e tragam e consagrem ao Senhor. Sabe por quê? Porque a primícia é lugar de declarar que o Senhor, Ele está nos abençoando primeiro, para que eu depois possa ser um primiciador. Eles colheram daquilo que eles não plantaram e primiciaram para o Senhor, mostrando que a bênção do Senhor estava sendo evidenciada sobre a vida deles, uma vez que eles tiraram o Egito de dentro deles e que saíram do deserto, saíram da provisão e entenderam que tudo que eu plantar, eu vou primiciar e o Senhor irá me abençoar. Vocês estão entendendo? Eu não vou primiciar de nada que o Senhor não tenha me dado. Foi isso que aconteceu com o povo, Érica. Está primiciando de algo que o Senhor já havia dado. Eles entraram na terra, não plantaram nada, mas colheram e primiciaram para o Senhor, porque é assim. Agora, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é o seguinte, é que quando eu começo a sair do meu deserto, quando eu começo a sair do meu Egito e Deus começa a me abençoar, às vezes eu não tinha nada. Era igual a questão da viúva, que o Senhor fez relevante a questão da viúva e disse: olha, estou aqui no gasofilácio e estou vendo aqui que essa viúva, ela deu na sua pobreza mais do que todos aqui deram. Sabe por quê? Porque ela realmente não tinha, mas ela deu tudo o que ela tinha, porque no coração dela existia algo intencional como primiciadora, de entregar a Deus tudo o que ela tinha. E é aí onde se rompe a pobreza. Você está entendendo? Então, o nosso entendimento no que diz respeito a essa questão é entender que às vezes a gente começa a ser abençoado por Deus, e aí eu estou ganhando um salário mínimo, e estou sendo fiel ao Senhor no salário mínimo. Aí o Senhor me abençoa, eu começo a ganhar 10 salários mínimos. Aí eu olho assim, é muita coisa para dar para o Senhor. Vou continuar dando do meu salário mínimo. Burro e infiel.
porque está perdendo uma grande oportunidade do Senhor expandir ainda mais. E queridos, eu não estou falando de valor financeiro. Sabe por quê? Porque o ímpio também é abençoado com dinheiro e bens, mas ele não é abençoado. E às vezes isso acontece aqui no nosso meio, sabe? São pessoas que continuam fazendo até o errado com o resultado certo. Mas você vai olhar para alguma área da vida dela, ela tem bens e dinheiro, mas o casamento é uma desgraça. Os filhos, uma vergonha. As emoções, trapo. Vivendo uma vida terrível. E achando que Deus está abençoando. Porque ele conseguiu construir alguns bens e conseguiu algum conforto financeiro. Isso não é tudo, irmãos. Porque a prosperidade do Senhor, ela é plena em todas as áreas da nossa vida. Você está entendendo? Então nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de algo que atinge toda uma plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero parar por aqui, declarando para você que o Senhor, Ele tem algo para trazer para a nossa vida, mediante a construção de um caráter, e não apenas na atitude de trazer algo para o Senhor. O Senhor quer construir o teu caráter como o caráter de um primiciador. E se Ele tiver o seu coração, Ele tem tudo de você. E você vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Amém ou não amém? Fique de pé. Nesse momento nós vamos trazer as nossas primícias e vamos trazer as nossas ofertas ao Senhor. E eu quero dizer para você que hoje o Senhor pode desatar algo sobre a nossa vida. E tudo depende de uma postura no nosso coração. Eu creio. Cadê Letícia? Desça. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor hoje pode traçar um divisor de águas no seu coração. Não naquilo que você pode trazer, mas naquilo que o Senhor pode te realinhar no seu coração com Ele. Amém? Porque antes de qualquer coisa, o Senhor quer se agradar de você. Carol, ela passou um testemunho aqui, ela não está aqui hoje. Mas nas primícias passadas, ela foi muito impactada com o testemunho de Nádia e de outras pessoas. Pode trazer aqui. De Nádia e de outras pessoas. E ela disse que naquele ano, ela não tinha nada para trazer para o Senhor. E ela só tinha R$2. E ela estava com vergonha de trazer R$2 para o Senhor. Mas eu falei aqui que não era o valor, mas era a intenção do coração. E ela fez uma oração dizendo: Senhor, hoje eu estou entregando 2, mas amanhã eu vou entregar 100 vezes mais. E essa palavra se cumpriu já sobre a sua vida. E não somente isso, mas ela foi forjada num caráter diferente daquilo que tinha para oferecer ao Senhor. Eu estou aqui como profeta sobre a tua vida, e eu estou para declarar que o Senhor vai levantar um novo testemunho na sua vida. É muito mais do que você pode imaginar, mas é um testemunho que se possa contar. Um testemunho que se possa contar com a tua atitude. Amém ou não amém? E olha, isso tem a ver, jovens, com o que você acredita. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Senhor me trouxe uma palavra para você. O Senhor vai te dar dom de adquirir riqueza.
O Senhor vai te fazer, Letícia, exitosa. Você vai ser exitosa naquilo que você vai fazer. Porque o Senhor me mostrou algo que tem no seu coração, que tem paixão. Você vai ser grande. Você vai ser famosa. E o Senhor está te dizendo, guarde o seu coração. Porque amanhã você vai se lembrar dessa palavra. E você vai ver tudo que Deus construiu e fez através de você. E você não se esqueça do Senhor. Mas comece a construir algo do caráter de uma primiciadora para o Senhor. Porque você vai ver essa palavra se cumprir sobre a sua vida. E olha, Deus pode suscitar algo sobre a vida de vocês, jovens. O Senhor quer fazer isso na vida de muitos aqui. E se tem uma coisa que Deus vai fazer nesse ano de 2024, é que eu vou trabalhar para vocês serem desatados em Deus. Deus vai levantar uma nova geração aqui, que irá nos trazer orgulho. Se você recebe essa palavra, tome posse dela. Porque você vai ser desatado em Deus, no nome de Jesus. Queridos, nós vamos estar trazendo aqui como um sinal ao Senhor, daquilo que Deus quer forjar em nós. Nós temos envelopes ali. E talvez esses envelopes sejam muito mais para aquelas pessoas que talvez não tenham trazido nada. Se você não trouxe nada, se você não está aqui de mãos vazias, pega o envelope. Quem está com os envelopes aí? George. Se você é essa pessoa, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Esse envelope é para você. Porque nesse envelope você vai colocar o seu propósito. Você vai dizer lá e vai colocar um compromisso ao Senhor. E eu quero te dizer, Deus honra os compromissos assumidos. Ele não vai ficar devendo nada para você. Então, se você hoje quer realizar um compromisso ao Senhor e não tem nada, mas você quer realizar um compromisso ao Senhor, pega esse envelope, escreve, marca isso no seu coração, no nome de Jesus, e estabelece um divisor de águas sobre a tua vida. Mas sobretudo, o que Deus quer olhar hoje é para a atitude do teu coração. Esse envelope vai falar muito mais da atitude do teu coração do que um valor, do que uma oferta. É o que o Senhor fez com Abel. O Senhor olhou para o coração de Abel, um coração que queria agradar e surpreender o Senhor. Ah, irmãos, o Senhor me surpreende todos os dias. Amém? Eu me sinto devedor, e todos os dias eu quero me acordar oferecendo as minhas primícias para o Senhor, as minhas primeiras palavras para o Senhor, os meus primeiros pensamentos para o Senhor, as minhas primeiras canções para o Senhor, o meu primeiro tempo para o Senhor, porque Ele é digno de muito mais do que isso. Amém? Amém? Eu não quero dar sobras para o Senhor. Eu não quero dar as migalhas do que sobra para o Senhor. Eu quero entregar para Ele o que há de melhor em mim. O que há de melhor em mim, eu quero entregar, porque Ele é digno. Então, debaixo dessa palavra, venha, traga seus dízimos e suas ofertas, as primícias, você traga aqui no envelope das ofertas, e os seus dízimos aqui, e venha, colocando diante do Senhor, que um testemunho estará sendo levantado sobre a sua vida, no nome de Jesus.